Olá, pessoal. Hoje eu vim conversar com vocês algo que vocês já me perguntaram algumas vezes e eu nunca falei isso publicamente, né? Então, eu sempre fiquei muito insegura em comentar sobre isso, porque foi um período muito difícil da minha vida. Mas eu acho também que isso vai ser importante para muita gente que talvez esteja passando por algum problema de saúde, como eu passei. Há 8 anos eu tive uma infecção grave de urina. E aí você pensa assim, qual é a mulher que já não, né, que nunca teve uma infecção de urina? Só que a minha infecção de urina, ela migrou muito rapidamente para uma infecção quase que generalizada. Então eu tive, além da infecção da urina, essa bactéria em pouquíssimos dias tomou conta dos meus rins. Eu tive pneumonia nos 2 pulmões, a minha glicose foi a 650 e eu tive, por conta disso, um diabetes oportunista. Hoje eu não sou diabética, mas eu estive diabética por conta dessa infecção. Tive uma anemia profunda, emagreci quase 30 quilos e não ficava nem em pé mais. Quando eu fui para o hospital, que eu comecei a achar que essa infecção de urina era muito mais grave do que eu imaginava, eu tive um diagnóstico muito triste. Na verdade, eu achei que era só uma infecção de urina grave, mas quando saíram os resultados dos exames, imediatamente pediram a minha internação e, e verificaram que assim, a infecção era tão maior do que aquilo que era esperado que eu precisava imediatamente, coisa de 3 ou 4 dias de internação, eu precisaria de sessões de hemodiálise. Não preciso nem dizer para vocês, porque eu acho que a maioria sabe o quanto é triste e o quanto é terrível, né? O processo de hemodiálise. A gente fica dependente de uma máquina com assim, efeitos colaterais terríveis. E eu fazia hemodiálise, mas simplesmente o meu rim, os meus 2 rins tinham morrido, né? Eles não funcionavam mais. E por conta disso, muitos antibióticos, muito tratamento, me viraram do avesso. Imagina que eu fiz todos os exames que vocês podem imaginar, eu fiz. E continuamos tratando como se fosse uma infecção de urina grave. Fiquei uma semana internada, vim para casa, e aí no dia do aniversário do meu marido, né, marido? No dia do aniversário dele, de presente, eu entrei em choque e fui para o hospital, desacordada já, e precisando de ficar numa emergência, que era um hospital pequeno, então era uma UTI do hospital, onde eu tive um choque anafilático, por conta da quantidade de antibióticos que os médicos estavam administrando, até por não saber que bactéria horrorosa era essa, né? Que nenhum antibiótico fazia efeito para mim. Então, quando aconteceu isso, que eu fui para essa emergência, é que a gente teve a noção de quanto era grave o meu estado, né? Porque eu já estava com todos os órgãos se comprometendo. A história é muito longa, eu vou resumir para vocês para não ficar cansativo, né? E para mim também é muito complicado lembrar de tudo isso. Mas eu saí do hospital porque eles não tinham mais nada para fazer por mim no hospital. Então, a pergunta que ficou por último do médico foi perguntar para o meu marido: vocês têm religião? Aí meu marido falou: temos. Ele falou: então ora, porque a única coisa que você pode fazer agora por ela é orar. Gente, eu não levantava um garfo, eu não tinha força para um garfo. Então, tinha que me dar banho, me dar comida, me levar no colo para lá, para cá, porque eu fiquei sem andar por conta do choque anafilático, enfim. Foram 7 meses de luta, até que a gente, graças a uma pessoa amiga do meu marido, na época trabalhavam juntos, indicou um médico para a gente e esse médico salvou a minha vida. Todos os órgãos que tinham sido comprometidos aos poucos foram voltando ao normal. Os médicos não acreditavam, os nefrologistas que estavam cuidando de mim e eu ainda fazendo hemodiálise, não acreditavam que eu tivesse sobrevivido ao período mais turbulento da doença.
E aí descobriram que o problema não era necessariamente no meu rim ou, né, nessa infecção. Era um problema neurológico que fazia com que o meu cérebro não mandasse o comando para minha bexiga esvaziar. Então, é lógico que eu ia ao banheiro, fazia xixi, mas ficava um resíduo sempre no fundo da bexiga e que foi criando uma colônia de bactérias. Parece uma loucura, né? Mas era o cérebro que não estava mandando o comando adequado para a bexiga funcionar. Então, eu não tinha problema renal, eu não precisava nem ter feito hemodiálise se tivesse sido diagnosticado a tempo, né? Mas fiz, durante o período que eu fiz, eu tive ameaça de parada cardíaca, eu tive uma série de outras coisas absurdamente graves e fui desenganada, né? Mas estou aqui, gente, firme, forte, mais bem-humorada agora, mais grata a Deus por isso. É que às vezes a gente passa por determinadas situações na vida que a gente acha que é o fim, como eu, em alguns momentos, pedi a Deus que fosse o fim mesmo, porque o sofrimento era muito grande. Não só para mim, mas para toda a minha família. Mas eu acho que Deus tinha um outro propósito na minha vida. Então, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei muito sem entender o que eu ia fazer dali para frente. E o canal, para mim, foi uma forma de eu agradecer a Deus pela minha vida e pela segunda chance que eu tive. Então, o fato de eu passar para vocês tudo que eu sei, aos poucos, receitas, dicas e tudo mais, é uma forma de agradecimento a Deus, né? Por eu estar aqui, estar saudável, eu não fiquei com nenhuma sequela, os meus rins voltaram a funcionar, não 100%, mas voltaram a funcionar, ter uma vida normal, não sou diabética, né? Passei pelo momento diabético, mas não sou diabética mais. E o meu propósito era esse, era passar o que eu sempre cobrei para fazer, né? Passar de forma gratuita para vocês, para não só ajudar as pessoas que passam pela privação de não poder consumir nada feito com açúcar, mas também uma forma de agradecer a Deus pela minha vida e pela oportunidade de eu poder estar aqui, né, com a minha família, vendo as coisas acontecerem, enfim. Eu sei que eu devia isso para vocês, porque eu já tinha comentado que eu ia contar o que tinha acontecido comigo, e foi isso, já fazem 8 anos, e hoje, graças a Deus, eu tenho 58 anos, então eu tenho uma vida absolutamente normal. Se alguém estiver passando por algum problema, não semelhante, mas um problema grave, lembrem sempre que a gente pode tudo quando a gente está com Deus, que foi o meu caso. Eu nunca cobrei nada de Deus e nem me senti vítima daquilo que eu passei. Por isso que às vezes, gente, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas fazerem comentários maldosos, né? Porque as pessoas não sabem da sua história. As pessoas não sabem do que você passou, pelo que você passou, o que você viveu para chegar onde você está. Então, esses comentários maldosos, gente que fala bobagem, a princípio eu tenho muita pena, né? Porque, honestamente, elas não sabem nada dessa vida. E por isso que eu agradeço cada inscrito no canal, cada pessoa que está aqui comigo, inscrita ou não, não importa, mas eu sei que é gente que está procurando qualidade de vida e procurando se alimentar melhor. Porque se eu estou aqui hoje, é porque eu sempre tive uma vida saudável e isso me ajudou muito no meu processo de recuperação. Então, essa é a minha história e eu espero que vocês, não que tenham gostado, né? Porque não é uma história feliz, embora o final tenha sido muito, mas muito feliz de verdade. Um beijo grande para vocês.